Em entrevista à CNN nesta quinta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu a possibilidade de colocar a mulher, Michele Bolsonaro, como cabeça de chapa nas eleições presidenciais de 2026 e de ser nomeado ministro da Casa Civil, caso ela vença a disputa. Ao ser questionado sobre a possibilidade de Michele disputar a presidência da República, Bolsonaro disse não ter problemas com esse fato. Sobre o filho 03, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o ex-presidente afirmou que ele está preparado e seria um excelente candidato à presidência, destacando suas habilidades como articulador político. No entanto, depois da repercussão da entrevista, Bolsonaro disse ao site Metrópolis que estava falando no campo das hipóteses, quando admitiu a possibilidade de lançar a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro como candidata ao Planalto em 2026, caso ele permaneça inelegível. Bolsonaro afirmou que Michele disputará uma vaga no Senado por Brasília e reforçou os nomes dos filhos, Eduardo e Flávio, como seus possíveis indicados à disputa presidencial no ano que vem. Consta, a eleição 2026 começa mais cedo mesmo, né? Já tem aí muitos possíveis pré-candidatos e a impressão que a gente tem é que Bolsonaro está testando aí alguns nomes para o público, o nome da mulher, Michele Bolsonaro, tem também os filhos, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Amanhã, inclusive, na entrevista que vamos realizar aqui com o ex-presidente Jair Bolsonaro, esse será, claro, um dos assuntos. Vamos tratar quem seria o possível candidato caso Jair Bolsonaro permaneça inelegível em 2026. Pois tem algumas opções disponíveis, sim, para o PL, para o próprio Jair, como o maior cabo eleitoral do país, mas a gente tem que dar um passo atrás. Nós temos a obrigação de lembrar sempre que o fato dele não estar elegível, não poder ser o nome dele na disputa, é algo absurdo e que configura aí o regime lulista que estamos vivendo, como disse o próprio Milei, né? Regime normalmente se usa em diplomacia para lembrar que não é mais uma democracia. É disso que se trata. O Lula, preso, condenado em 3 instâncias por provas sobradas com 9 juízes e desembargadores, foi tornado elegível num passe de mágica, num malabarismo supremo. O Bolsonaro, por fazer uma reunião com embaixadores, que era uma prerrogativa dele como presidente, está afastado do pleito. Então, ele tem esse capital político na mão, ele escolhe quem ele quer endossar com esse capital político. O PL, o Valdemar Costa Neto podem ter outros nomes em mente, mas tem que combinar com os russos, no caso com o próprio Jair Bolsonaro. Alguns falam de uma chapa com o próprio Tarcísio, talvez Tarcísio e Michele, ou Tarcísio e Eduardo. Isso tudo vai depender, claro, da vontade do Bolsonaro de confiar numa chapa dessas, dependendo do papel que tenha, por exemplo, Kassab nesse acordo. Então, tudo está em aberto ainda. A Michele é uma pessoa que tem carisma, vai participar agora da maior marcha pela vida em Washington, né? Isso atrai muito esse público que ela já é vista com muita simpatia, que é o público evangélico, cristão em geral, e tudo isso vai cacifando a ex-primeira-dama de alguma forma para o cargo que ela quiser e que ela acordar com o marido para disputar. O nome Bolsonaro é um nome muito forte ainda em qualquer disputa no Brasil, até mais forte por conta de toda a perseguição que ele vem sofrendo. Se os Estados Unidos servem de lição para alguma coisa, está aí um caso bom. Pois é, Silvio, o nome de Jair Bolsonaro segue como muito forte aí na direita, mas há alternativas muito diferentes da esquerda, que trabalha muito com a hipótese de Luiz Inácio Lula da Silva mais uma vez para a reeleição. Como é que você vê esse um balão de ensaio? Ele joga o nome da Michele, depois joga o nome do Flávio, o nome do Eduardo, para sentir aí como é que o público reage a uma possível candidatura de um desses nomes, Silvio? Paula, eu acho que ele faz isso muito mais para prestigiar os bons nomes que o cercam. O filho, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, o Flávio, senador, a Michele, ex-primeira-dama, que tem uma enorme popularidade e representou o presidente Jair Bolsonaro na posse de Donald Trump. Assim como o governador Tarcísio de Freitas e outros nomes da direita. Ele faz isso para prestigiar e mostrar que a direita, ao contrário da esquerda, tem plantel. A direita tem opções, a esquerda não tem ninguém. Não sabemos sequer se o Lula terá condições de se candidatar por questões físicas à reeleição e talvez porque o governo capenga caia de podre até 2026. Mas vamos lá.
É muito importante isso que o Rodrigo trouxe, baseado na fala do Javier Milei. Quando você fala em regime, você já deixa claro que a próxima eleição pode estar maculada. Se houver justiça e uma democracia constitucional e não mais uma vez um certame manchado, o presidente Jair Bolsonaro deverá estar nas urnas. Por que não? Nós temos um presidente que foi condenado em vários tribunais, reabilitado pela Suprema Corte para disputar uma eleição. Por que o presidente Jair Bolsonaro não poderia concorrer por causa de uma conversa com embaixadores? Aliás, isso também já foi dito em outros programas. A própria Ana Paula trouxe isso aqui num comentário recente, que quando se fala sobre isso no exterior, as pessoas dão risada. Elas dizem assim, é por isso que o presidente Jair Bolsonaro não pode concorrer? É por isso que talvez ele não possa sair do Brasil para ir a uma posse de chefe de Estado convidado por Donald Trump? Então, é uma piada, mas o Brasil é uma piada. Então, o presidente Jair Bolsonaro tem todo o direito de lutar até o fim pela sua candidatura. E até que se esgote o último recurso, e aí sim teremos uma eleição maculada, mais uma vez, aí partimos para uma segunda opção. E como eu disse, o plantel é grande, mas tem tempo, não é hora de se discutir isso. O que ele está fazendo é mostrar para a sociedade, para os eleitores, que a direita vai vencer, não importa quem concorra, com o apoio dele. Augusto, como estratégia política é uma boa trazer outros nomes à mesa? Ou aguardar um pouco mais? O Silvio tem razão no que está falando. O momento agora é de você contestar a decisão já tomada pelo Supremo de impedir que o Bolsonaro seja candidato. Esse é o momento. Porque isso é uma das evidências mais contundentes da existência de uma ditadura do judiciário. Eles não podem decidir quem deve ou não deve ser candidato. O Bolsonaro não fez nada, pelo menos até agora. Não apresentaram nenhuma evidência em contrário. Os ministros não fez nada que justifique isso. Isso daí é uma perseguição abominável. Ele tem prestígio, é o que conta ponto contra do Supremo. Ele tem prestígio, é o único político brasileiro que pode circular pelas ruas e é saudado por multidões. O recado das eleições de municipais do ano passado foi claríssimo. O povo gosta do Bolsonaro e não gosta do atual governo. Então não tem sentido advogados que nunca foram juízes, não sabem julgar, que formam um partido, que é o partido da toga, decidir quem pode ou não pode ser presidente do Brasil por motivos políticos. Então temos de exigir que ele seja liberado de perseguições e possa disputar a presidência. Só defende o Supremo quem tem medo do Bolsonaro. O Supremo não é partido e não tem o direito de vetar uma candidatura dessas. É o povo que decide se o Bolsonaro merece ou não ser presidente da República. E o ministro do